Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no SolarZ Summit, em Belo Horizonte. E estamos agora no Solar Talks, num minicast aí de mini GD da WEG, que nós vamos conversar aí com os nossos parceiros, o Marcelo da Bono, nosso parceiro muito presente aí no SolarZ, e o Gabriel, que é a SolarVolt, nosso grande integrador aqui de Belo Horizonte. Só para introduzir um pouco, né, pessoal, a gente vai falar de mini GD. Mini GD é de 75 kg a 1 mega, que é o foco dos nossos integradores WEG. E estamos aqui com grandes players desse setor para a gente trocar uma ideia de oportunidades, desafios, que a gente acredita que talvez esse setor tenha bastante de princípio de simultaneidade ou clientes mais qualificados, que a gente possa trabalhar um pouco de talvez outras técnicas de venda, outras coisas que não estão tão desaquecidas com talvez essa antecipação de demanda, a mudança de regra que está balançando um pouco o mercado, mas eu acho que mini GD continua não perfeitamente, todos com seus percalços, mas tem oportunidade e risco aí para a gente debater. Vamos falar um pouco sobre isso? Acho que, Marcelo, fala um pouco aí da tua experiência em mini GD do último ano. Queria ouvir isso também do Gabriel, para depois a gente ver presente e futuro. Maravilha. Bom, prazer estar aqui com vocês, Gabriel, Harry. Sempre uma honra estar no meio de grandes nomes aí do setor. E, bom, falando um pouco do ano passado, né, dentro da Bono, nosso foco é mini GD, a gente não faz microgeração, né, desde o ano passado. E esse ano o nosso foco está em usinas acima de 300 kW, né? Então, por mais que o mercado vem passando por todas esses percalços, né, seja mudança política, dólar, custo do dinheiro, né, juros, ou até mesmo a 14.300, que eu acho que é, vamos dizer assim, que é uma gotinha no oceano só, né? Acho que é o menor dos problemas. A gente entendeu que focar e nichar para esse novo cenário é melhor, porque faz com que a nossa equipe desempenhe um papel mais forte na onde a gente entende que é a nossa especialidade. Uma vez tu falou para mim do restaurante, né? Restaurante japonês, restaurante italiano e churrascaria. Não é um com todas as comidas, né? Eu gostei da analogia. Você vai numa churrascaria que tem sushi, tem carne, tem comida mineira, tem frutos do mar, é tipo um pato. Né? Não anda bem, não nada bem, não corre, não voa. Então não é especialista em nada. Não é especialista em nada. Serve para alguma coisa, mas não é especialista em nada, né? Então acho que a Bono ela vem se posicionando. Eu acho que aí está aí o trabalho mais importante que a gente vem fazendo nesses últimos anos, que é de posicionar realmente a empresa, seja em nível de marketing, branding, comercial, operacional, estrutura e gestão, para atuar com esses projetos de maior porte. A gente sabe que nem tudo é mil maravilhas, né? A gente fala, o projeto é grande, o faturamento é alto, mas a gente vive as dores também de atuar com esses projetos de grande porte, né? As dores da gestão, as dores da operação, dos riscos de engenharia, que acho que vocês conhecem tão bem quanto nós, né? Então, cada jogo é um jogo diferente, né? O ano de 2022 foi um ano maravilhoso, acho que para qualquer empresa do setor fotovoltaico, acho que foi ano recorde para 99% dos integradores. E o ano de 2023 ele vem como um ano de mais resiliência. É um ano de crescimento também do setor fotovoltaico, a gente enxerga isso nitidamente, porém é um ano que contém desafios que fogem um pouco ali de uma análise SWOT, onde a mudança de lei é o que impacta. Na verdade, os outros quadrantes ali que a gente falou, né, cenário macroeconômico e político, acho que influenciam hoje muito mais na tomada de decisão de compra de usinas fotovoltaicas, seja para micro ou mini GD, né? Então, acho que é por aí assim o caminho da mini GD. Você falou até que vai sofrer um pouco menos, com certeza. A minha colocação nesse ponto foi a parte da simultaneidade, né? Que lá fora se fala muito do grid zero. Perfeito. E a simultaneidade, né? Eu acho que às vezes o 300 kg, o agro, uma indústria, o comércio, eles geram e consomem no mesmo momento. O que realmente na residência não é assim, né? Perfeito. O cara está trabalhando, está gerando, ele e daí o custo do fio inverso, é realmente maior. Perfeito. Então, no meu ver, a mini GD não sofre tanto na mudança de regra quanto os outros nessa perspectiva. Sem dúvida. Se o cara saber acho que a mini GD remota, ela sofre os impactos dos efeitos. Isso, exato. Com certeza. Adjunto à carga é justamente o que você eu estou falou. falando aí desse mercado do integrador. Perfeito. Entendeu? Principalmente quando a gente vai falar ali de demanda contratada ou quem roda 3 turnos querendo ou não, e vai colocar dentro da demanda. A gente está falando de um mercado que não sofreu nenhum impacto. Eu ouvi falar de 80% de simultaneidade. Então 20% vai ter o fio B. Não, e o cara que está na mini GD, ele vai ter que aumentar a demanda provavelmente para gerar mais do que 40%, 50%, porque geralmente esse cara não toca um turno só. A gente está falando provavelmente de cargas industriais, né?
ou até mesmo a carga do agronegócio de grande porte. Então, ele toca em vários horários, né? E a Bono, ela foca bastante em agronegócio, essa parte assim, né? Não que tudo, mas indústria. Mas aqui em Minas, aqui falando da SolarVolt um pouco, Gabriel, qual que é o teu nicho específico? É mini GD, mas eu sei que vocês também têm um pouco de comércio, né? Qual que é o teu nicho? Eu acho que simultaneidade. Comenta um pouco, que nem a Bono, sobre o ano passado e perspectivas. Ótimo. Desde 2 anos para cá, né, a gente vem fazendo muita obra para investidores que estão construindo usinas próprias para locação de energia, que é um mercado muito forte, né, em Minas. Né, Minas sempre foi o mercado que liderou a GD aí no Brasil. Né? Mais beneficiado. Né? Sempre foi o que teve os benefícios aí do ICMS desde o início, então isso acabou alavancando, né, a geração compartilhada em Minas. E em função disso, o mercado aqui cresceu e desenvolveu muito rápido, e aí surgiu muita demanda, né? Várias grandes empresas vieram para cá para poder construir ativo próprio. A CEMIG tinha uma das maiores tarifas também. E o sol, né? É bom aqui também, né? A tira é excelente. A tira é excelente, né? Com a revisão do ICMS mudou um pouquinho desse cenário, né? Com o reajuste de outras distribuidoras, ainda continua muito atrativo, faz muito sentido. E aí uma das unidades de negócio nossa que cresceu bastante foi justamente construir usinas em solo para investidores. Então, autoprodução, então não junto à carga, no caso. E esse também, às vezes... GD remota, GD daí, remota, né? Não, desculpa, mas não o junto à carga, né? O GD remoto. Remoto. Ou compartilhado, ou... Mas esse aí também, só dando um adendo, né? Que, por isso que eu digo, ainda não está nesse momento tão caótico, que querendo ou não, esses aí têm os parecer de acesso de direito adquirido do ano passado e ainda os que vai ter com reforço na rede para o ano que vem, né? Então esse mercado ainda tem uns anos. Né? Existem pareceres até conexão 2025, eu já vi parecer com conexão prevista para 2027. Então esse aí também não está parado. De novas subestações que estão sendo construídas e já tem carga já acoplada à subestação pós-construção. Perfeito. Eu vi de 25, mas 27 nunca tinha visto. É raro, mas eu vi um parecer assim, 27, de uma subestação aqui em Minas. Isso. E aí esse mercado de mini GD, né, principalmente esse popularmente conhecido como fazenda solar, está muito aquecido. A gente tem visto muita demanda, né, para a construção das usinas, e um ponto que a gente até conversou bastante ontem é justamente até um gargalo de mão de obra qualificada. Né? Então, como o mercado ficou muito aquecido, né, e são obras de maior porte, começaram a entrar também empresas de outros segmentos para poder puxar essas obras e não necessariamente qualificadas anteriormente no solar. Perfeito. E aí... isso é totalmente... E aí a turma começou a cotar, né, no mercado de qualquer jeito, né? O cliente também não é um cliente técnico, não é uma compra fácil de ser feita, então o cliente não sabe direito o que ele precisa equalizar, quais detalhes ele precisa olhar, e comprou errado, e infelizmente ele vai ter uma dor de cabeça ali o resto da vida, né? Vai ter um passivo. Exato. Então... Isso a gente viu bastante, né, Gabriel? Só complementando, eu acho que o pessoal às vezes não conhece bem a estratégia da WEG da frente do EPC, né? Então a gente tem uma frente de EPC, vocês conhecem bem que vocês trabalham com a gente, que a gente acaba pegando os contratos e jogando para os integradores, né? Vocês estão com a gente nessa. Mas o que a gente viu de empresa nesse setor não entregando foi cavalar. Exato. Né? E uma coisa que... Começaram a pipocar agora, e né? uma coisa que há 5 anos atrás, quando a gente estava pensando em EPC, que eu falei com umas empresas de fora, tinha uma empresa lá de fora que queria vir aqui fazer parceria com a WEG, ele falava do risco EPC. E ninguém dava bola pro risco EPC. Lembra? Não, é PPA, é custo. E o risco EPC apareceu depois dos caras não entregar a obra. Né? E esse, na verdade, é um dos maiores riscos. Entendeu? O cara adiantar pro cara, o cara não paga os fornecedores, o cara abandona a obra. E nós mesmo, que pega integrador bom, já tivemos que trocar integrador de obra para continuar a obra. Então, eu acho que está realmente qualificando os bons players agora, porque está tipo seleção natural, está tipo sobrevivendo os bons, né? Entendeu? E o mercado, querendo ou não, é muito pequeno, né? Então, todo mundo fica sabendo quem é, como é e o que aconteceu. Bem, tá. Não, é aquele cara que estava cobrindo o preço toda hora, agora tu vê que está em maus lençóis. Eu tive um concorrente assim, em 2021, eu até estava falando ontem com o Gabriel, eu falei, cara, eu cheguei a pensar que eu não sabia orçar as obras de grande porte, porque tinha 2, 3 EPCistas que cobriam todos os meus preços. E eu não consegui fechar tanta coisa em 2021 de BOS, né? BOS, para quem não sabe, é quando o cliente coloca a curva A, né, que é o Balance of System, né? Lá na Europa é
cliente põe o módulo e o integrador entra do inversor para baixo. Aqui põe módulo, inversor, estrutura e a gente entra da curva B para frente, né? Da média tensão, trafo, QGBT, cabine para frente, ou da curva C para frente, né? O cliente coloca a curva A, curva B, e a gente entra com a curva C e serviço. E aí, nesse período, a gente viu que, putz, a gente estava conseguindo fechar quase nada de serviço, muito pouco, né? E a gente, sem entender, né? Pô, era muita diferença de preço, né? A gente orçava tudo bonitinho, montava histograma, semanas de obra, Exato. Quantos funcionários, container, locação de máquina, sabe aquela coisinha bonitinha? Isso. Você fala, cara, eu tô indo para jogar o jogo certo, cara. Eu vou ir para ganhar um pouco de dinheiro. Eu não vou ir para perder dinheiro, ou para me arriscar, ou para fazer nome, ou para ter portfólio. Você não pode fazer portfólio com algo que pode quebrar a tua empresa. É complicado. E aí porque a gente tem uma responsabilidade como empreendedor, né? Pô, a quantidade de gente que hoje depende da gente dentro das empresas. Então, e o lucro cessante dessas obras é brutal. Se você não entrega, a multa que vem de contrato não é só do atraso. Exato. É o lucro cessante da conexão daquela planta que deveria estar gerando o yield para o investidor, né? Para o cara que colocou o dinheiro no ativo. Né? Exato. É bem complexo. E depois essas empresas agora saíram do mercado. Né? Não, então é justamente isso. Ou, e agora, ou quebraram, ou faliram, ou estão tentando se recuperar, que faz parte do jogo, tudo bem. Às vezes meteu o pé pelas mãos, cotou errado, gerenciou errado. Ok, a gente passa por problemas de EPC, de gestão, a própria VEG nos EPCs dela já orçou errado, é normal. Só que quando você suprime demais o valor dessas cotações, como aconteceu no ano 2021, o estrago você começa a ver agora. Porque as obras eram para ter acontecido no ano passado, não aconteceram. Agora a galera volta. O estrago demora um pouco. Os grandes players do mercado voltam a cotar essas obras iniciadas, com fundação, com cercamento. Não, tem bastante cotação. É difícil até retrofit, cotar. Não tem? Exato, O cara quer que termine a obra. Que o cara quer que você passar de mão, né? Ele quer ceder o contrato que estava com o cara para você no meio do histograma rolando. E que vai, obviamente, custar muito mais caro, porque você está assumindo ali um passivo, literalmente, de, ok, vou te entregar a obra revisada aqui, mas precisa entender o que esse cara fez. Às vezes você vai ter que refazer muita coisa ou fazer a obra quase do zero, né? Então, Exato. É um risco muito grande. Então, igual o Harry falou, né, que os caras falavam do risco de EPC, aí você começa a entender também por que banco, às vezes, adora financiar ativo pronto, né? E não ativo em construção. Ou o EPCista AAA que tem capital social do tamanho da obra. Por isso que os caras gostam da VEG. Os japoneses só compram da VEG, entendeu? Porque não quer ter o risco EPC. Não quer ter o risco, exatamente. Ele sabe que se der algum problema, a VEG o vai estar lá é bom, vai honrar. É aquele negócio, a gente tem, é o Tier 1 dos EPC, a gente fala. Isso. Né? O cara paga mais caro para ter a segurança e é o mesmo, de ter o administrativo que a VEG tem, estrutura, envergadura, o lastro. É o mesmo racional da gente trabalhar com a VEG como parceiro, né? Eu sei que pro cliente... botar o dinheiro, eu não vou sumir com o teu dinheiro. Exato. E para o cliente, daqui a 10 anos, 15 anos, se ele tiver qualquer problema com garantia também de equipamento, eu tenho o conforto de falar com ele, se tem alguém que é muito mais provável que esteja aqui. É igual concessionária de veículo, né? É a VEG, cara. A concessionária pode morrer, mas a Fiat vai estar com outra concessionária lá na região para te atender. Né? Exato. A bandeira continua existindo sempre. Não, acho que nessa bandeira da VEG que os integradores levam no mini GD faz toda a diferença. Eu acho que no residencial o pessoal não consegue ter tanta diferença, porque o cara do residencial está mais no preço, no impulso, talvez por isso que ele sofreu mais. Aquelas vendas, e o residencial ele tem menos contato com a indústria. Isso, ele nem conhece a VEG. E ele conhece menos a VEG porque ele tem menos contato com o motor, menos contato com materiais elétricos, que são os nichos principais aí de core business da VEG. Né? Eu concordo, mas assim, para player muito estruturado, o cara começa a enxergar esse tipo de valor. Então, fundo que está montando, construindo vários ativos, várias usinas, o cara já tem uma cabeça um pouco diferente e conhece esse valor. Mas às vezes para um investidor que o cara está fazendo a primeira... que é brasileiro acostumado vou apertar no preço para eu fazer o melhor negócio possível, é difícil às vezes de virar uma chavinha na cabeça do cara e falar assim, cara, isso aqui é um ativo, tem que performar para você daqui a 25 anos. Beleza, o CAPEX comigo pode sair um pouco mais caro sim, só que se você fizer a conta lá na frente do quanto de energia você perdeu, ou às vezes... energia, né? Entre o Helicói, né? Isso. Ou às vezes até do risco EPC mesmo que a gente falou aqui, será que vale você
tomar esse risco Será por que, uma diferença será que pequena. essa diferença, né, Gabriel, que você está falando, não é a diferença que está mantendo você, está mantendo a Bono, está mantendo a VEG no mercado? Não, e do Exato. EPC... Com empresas de longo prazo que já se provaram capazes de EPC, né? Perfeito. Não, e dos EPC, né, só para vocês terem uma noção, a gente já vai acabar, esse ano, aí no meio do ano, a gente vai completar 1 GB de EPC entregue, né? Eu acho que a gente é o maior player do... E a gente tem muito mini GD com os integradores, né? Nosso EPC é o full EPC com os equipamentos VEG, né? E em todas as negociações o cliente falou, tô pagando mais caro para VEG, puta merda, tô pagando, tá mais caro, não sei o que, mas vou pagar. E a gente bota uma contingência boa. E nesses 1 GB não teve nenhum projeto que sobrou a contingência. Deve ter faltado em alguns. Não, alguns nunca sobrou. Daí eu pensei, como é que os caras iam contingência alta? É projeto de 20 milhões, porra, é 2 milhões, 1,5 milhão quase de contingência. O cara pensa, não, quanta contingência? Mas, cara, eu digo projetos arriscados, que tu pensa que vai ter uma drenagem difícil. Drenagem. Cara, é num negócio de capim, não tem nada, tá tudo certo. Na hora que vê tem pedra. De drenagem e plenagem. Não, mas eu digo, open book. Se for tudo certo... Beleza, posso ter uma contingência pequena, mas eu vejo o pessoal pegando coisa que o cara nem visitou o terreno direito e sem botar preço contingência. fechado. É pra matar o negócio, né? Não lógico. Tem o que fazer, né? A não ser que o player que está comprando a usina já te traga um pré-projeto, te traga um SPT, que é a sondagem do solo, te traga um topográfico, te traga até mesmo um projeto de corte-aterro para você já ter as dimensões de volumetria, né? De metro cúbico de terra que você vai ter que retirar do terreno, movimentar. Exato. Você vai ter supressão vegetal, você vai ter bota fora. Se vem dados do projeto, você consegue quantificar e fazer no escuro, vamos dizer assim. Eu não preciso Você já tem licenciamento que não vai te atrasar na mobilização. Exato. E eu acho que aí entra o diferencial do integrador de mini geração. Ele saber entender o que ele está vendendo. Porque eu converso muito com os integradores, principalmente em eventos como o Summit, e o que a gente vê é o integrador querendo entrar nesse mercado. Falou do fator lá também, né? O cara bota no fator, não o cara pega primeiro que o cara já quer colocar lá, né? Fala aí do fator K. O fator K é o fator do vou quebrar a empresa, né? O fator quebrar a empresa. Ele bota lá o kit que custa, sei lá, vamos pegar uma obra de 1 mega, vai custar lá 3 milhões de reais. Módulo, inversor, estrutura, QGBT, tráfego, cabine, cabo, pegou todo o kit lá. E ele põe lá vezes 1.4. Quebrou. Porque ele não está calculando nem os impostos, ele não abriu o histograma da obra, ele não olhou a infraestrutura, ele não sabe qual a dimensão do cercamento da planta, ele não olhou o sistema de CFTV, qual que é os pontos que ele vai ter que colocar uma câmera de segurança, uma barreira de sensor, qual o custo de logística, de fato, daquela obra, porque uma coisa é eu entregar uma obra aqui em BH. Outra coisa é eu ir aqui para Rio do Prado, lá no norte, onde as estradas são muito piores, tem risco de assalto, de carga, etc., muito mais alto do que aqui, por exemplo. E eu não considerar nada disso. Eu simplesmente jogar no mesmo fator. Que nem no Rio de Janeiro, a galera às vezes nem quer fazer no Rio de Janeiro. Às vezes no residencial... Eu já declinei várias no exato. Rio de porque cotação. o seguro é diferente, você tem menos contato com a região, é mais difícil você operacionalizar projetos, né? E aonde tem mais risco, você tem que colocar um fator de segurança, que nem você falou, acho que você colocou, é o fator... Contingência, né? De tudo seria uma reserva técnica, né? O que a gente lá na Bono chama de reserva técnica, né? Toda obra minha tem uma reserva técnica, ela faz parte do markup. A gente fala do só que eu busco minha margem sem olhar a reserva técnica, porque eu sei que alguma coisa vai desviar. É que lá no meu canteiro caso, é normal, e sempre é para cima o desvio, né? É raro o desvio ser para baixo. Você fala, nossa, orcei a 60 mil reais aqui, cabo CC. Paguei 50. Cara, geralmente você orça por 60 e até fechar, pagar, tal, fazer o projeto dimensionar, pôr pedido no fabricante, paga 65, 70, 80, dependendo do insumo, né? Que o cabo CC sobe a resina, o negócio explode, porque daí você fala, mas o cobre manteve, o cara fala, a resina... É muita variável, né, muita variável, cara. Você está olhando, é uma obra com uma São lista de SKUs. material... É isso. 400 a 500 SKUs, uma obra de 2,5 MB, né? Exato. Então não é trivial, né? Até fazer um orçamento desse dá muito trabalho, custa dinheiro. Você fazer um orçamento desse. Então, assim... É muito tempo, né, de uma equipe, especialistas, trocando informação, conversa com engenharia, liga em fornecedor e tal. Liga em fornecedor, faz mapa de cotação, monta, né, um projeto legal para poder apresentar algo razoável. Aí vem um maluco e apresenta, seu preço está 20% acima. É que sabe quem que é esse cara? É aquele mesmo cara que chega pra gente e pergunta assim, quanto você cobra para montar uma usina de 1 mega? Cara, como assim quanto eu cobro? Depende. Não, mas mais ou menos. Mas depende muito. É porque, por isso que eu posso, sei lá, cobrar só de mão de obra
1 milhão pode ser 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Às vezes a terraplanagem de drenagem é 1 milhão e meio de uma obra de 1 mega, ué. Se eu estou numa pedreira, eu tenho que detonar rocha, etc. Eu vou seguir numa escala que tende ao infinito quase, né, de custos extras. A civil é muito relevante, né? E às vezes tem cara que, por exemplo, desenvolveu o parecer de acesso e não pensou nisso lá atrás, né? Não. Tem civil que inviabiliza projeto. Né? Mais que rede. Às vezes o cara fala, não, deu só 1 milhão a rede. A obra é 5 mega. Ok, né? 1 milhão por mega, 200 mil por mega, não é nada. Só que aí a terraplanagem e a drenagem é 10 milhões de reais. Isso. É um lamaçal, tem que trazer terra de fora, aterrar. Isso. Não, e outra coisa que eu acho que é legal nós discutir aqui, que eu fico surpreso, que você sabe que a WEG é uma empresa de produto, né? Esse negócio de EPC e distribuição foi mais uma coisa do solar específico que deu muito certo, visto a parceria com os integradores e o uso da marca WEG, acho que essa mistura foi bom. Mas no EPC, o de solar, imagina só, cara, a WEG tem contratos de subestação, de aerogerador eólico. O EPC é o contrato que mais demora para a gente fechar com os comitês. E às vezes tem os caras que fazem os contratos assim, ó. Tipo assim, isso aqui, não sei. Cara, o contrato de EPC é um negócio, até hoje, eu sempre evoluo no contrato de EPC, lá da WEG, no caso, né? E até hoje tem coisas que a gente não botou e está ainda evoluindo. Vou te dar um exemplo. Isso aí. As chuvas. As chuvas época do ano. De quem que é a culpa, né? Nós falamos. Não, a chuva, de quem que é a culpa? Chegou, nós estava lá, tu estava junto nessa empreitada, tem os outros parceiros aí da WEG que estavam. Choveu o final do ano inteiro. Todo dia, tá chovendo até agora. Todo dia, o integrador não conseguia ir para a obra. No contrato que o meu cara tem com a WEG, não tem isso. Ah, não, força maior, mas daí força maior não é culpa de ninguém. Né? Ele não me paga a multa, mas eu também não cobro nada dele. Mas e o integrador, que foi para a obra, botou os containers lá e tudo mais? Sorte que a WEG, por os integradores ser cliente, eu pago eles. Entendeu? Eu adianto, eu tento. E isso que é a parceria win-win ali da WEG, vocês com nós com vocês. Mas eu penso os caras sozinhos aí, querendo fazer obra de 1 mega com um contrato mais ou menos. Mesmo que dê tudo sorte, se o contrato tá ruim, né? Ele se deu mal. Tipo, o da chuva é um exemplo que eu peguei agora que a própria WEG não previa. E é maturidade isso, maturidade. Né? Não tem. É aquele que a gente falou, a gente faixa preta, mas faixa o Dan preta, vermelho é tempo. Fazendo, não tem como você falar assim, nossa, mas eu consigo bater num cara que tem Dan vermelho, mas tudo bem, você pode bater. Não, e aquele Só que a experiência que ele tem é muito maior que a tua, você tem mais força, tudo bem, você tem mais gente, mais potência, mais velocidade. Ainda meu contrato, Marcelo, imagina a galera completar 1 giga, quase 10 anos nesse negócio. A gente ainda está ajustando, então é um negócio vivo, o contrato ideal. É complexo, também, né? Entendeu? Esse know-how você não ganha do dia para a noite, né? Então, assim, infelizmente, nesse mundo, às vezes você tem que, repetindo suas palavras de ontem, né? Você tem que tomar umas borrachadas para poder aprender a trabalhar aí. Você paga para aprender. Paga para aprender. Porque esse campo a gente está desbravando porque o EPC de grande porte é novo no Brasil para solar. Isso. É novo. Não é igual a construção civil que já tem centenária. Não é igual a construção de infraestrutura de pontes, aeroportos, etc. Tal, que também já tem muito tempo. O EPC de solar ele começou com a 687. Isso. Né, lá em 2016. Daí deu viabilidade para compartilhada. Aí começou a ter os incentivos fiscais, aí a galera começou a ver que as modelagens financeiras faziam sentido, começaram a desenvolver os pareceres de acesso, começaram a captar recursos. 2018, 2019, eu fui fazer a primeira usina de 1 mega em 2018 para 2019. A gente já tinha começado lá em 2016, 16, 17, então no final de 2018 a gente tinha 3 anos de mercado, aí que a gente foi começar a pôr o pezinho lá em usinas de mega, né? E hoje tem integrador que tem 1 ano de empresa, e já quer fazer. Tudo bem que com 3 anos a gente também era ainda imaturo. E a gente reconhece que a gente não tinha experiência nenhuma nem know-how, mas nenhuma empresa tinha. E era mais fácil acreditar em que uma empresa, mesmo que não tinha obra ainda, pudesse fazer, porque eu acreditava nessa empresa e fazia, ou não ia ter a obra, porque não tinha muito EPCista que já tinha mini GD no currículo. E a gente, por ter mini GD no currículo já na época, já tinha começado a parceria com o VEG, a gente tinha feito a obra aqui da Samai e tudo mais, né, que foi no comecinho a gente ganhou em 2018 e fez em 2019 esse edital aqui, né? Aqui não, né? Lá em Jaraguá, lá na sua cidade, foi aí que a gente começou um relacionamento com a VEG. E, cara, naquela época era muito pior. Muito pior. Só que naquela época os preços eram menos competitivos, vamos dizer assim, né? Você conseguia fazer uma margem como a construção civil faz. E depois disso o solar despencou de margem. A construção civil hoje faz 2, 3 vezes mais margem do que a solar. Isso é injusto. Só que por que isso acontece? Porque o mercado foi poluído.
E aí, a nossa qualidade de EPC não pode abrir mão de ter a margem como uma construção civil tem, porque os riscos que a gente toma, o passivo que a gente tem é o mesmo. Então, o mercado ele tem que começar a reeducar Na a verdade, precificação. eu diria para você que até o passivo é até maior, né? Porque é um negócio que exige uma operação e manutenção alta. Ele não tem Você vacância, tem que- né? O lucro cessante é pesado, Então é você diário, tem que né? dar garantia, né? Tem que O dar um negócio monte é de coisa depois da entrega da obra. apartamento, né? Deu infiltraçãozinha no apartamento. O cara tá morando, o cara já tá vivendo lá, tá tudo bem. Você vai lá, Isso. repara e acabou. Mas legal Ali não, que- deu um pau na subestação, parou a usina e aí? É. Mas legal que tocou nesse ponto da construção, né? Eu estava conversando com outro pessoal, até mudando um pouco de tópico da parte da atratividade de investimento, né? Por exemplo, o solar, principalmente de mini GD, ele tem que ser comparado ao investimento imobiliário. Isso. Não ser comparado num investimento de uma Instalação automação elétrica. da tua casa que tu vai reduzir custo, né? Vou instalar as Justamente- lâmpadas aqui nessa entendeu? sala. Tem que mudar esse negócio, porque tu vai concepção. fazer assim, tu vai comprar um apartamento. Vamos dizer que tu vai comprar um apartamento de 1 milhão. Quanto que esse apartamento vai dar de aluguel por ano? Tu acha que vai dar mais de 10%? É 6 a média. Mas tu não investe em apartamento, 6 eu pra invisto. baixo. Sim. 6 Entendeu? pra baixo. Então eu digo assim, a percepção do pessoal de ter tiers de 15%, um apartamento vai dar 10 anos de bebê se for o aluguel. Ou mais, Mas o que o 20 anos. pessoal não está vendo, se o pessoal começar a ver como um ativo, que tem CRI pagando IPCA mais 10 para entrar, eles vão ver que tem valor daqui a 10 anos ter uma usina de energia, porque a energia vai estar valendo muito mais. Exato. É a valorização até do ativo. A inflação Até do é maior onde que o IPCA do aluguel. O cara lá tem uma indústria, botou em cima, o próprio imóvel dele, tudo dele vai valer mais. Então ficar só na TIR, no payback, para mini GD não é o speech, né? Para mini GD é garantia de um preço de energia constante. É o LCOI entendeu? mesmo. É a quantidade de dinheiro que ele deixa na mesa, né? Se a usina tem um Exato. LCOI de 20 centavos e a energia dele está 65, Nesse nós estamos falando de mercado, reduzir você a não 27, né? 25% o custo de energia dele, né? Um spread absurdo, né, de energia. Se o cara fizer a conta no longo prazo, ele vai falar, putz, tô perdendo a puta Por isso que oportunidade de... 14.300 é, vamos dizer assim, de que ganhar dinheiro. é uma necessidade regulatória que a gente tem para dar estabilidade para o mercado e o mercado institucional de investimento poder entrar com força no Brasil. É melhor a gente Exato. pensar assim, parar de falar disso, entender a regra do jogo e jogar. Não, é aquele né? negócio, cara. Lá fora é assim, né? Se cobra pelo fio e ainda lá fora se fala de VPL. Né? Porque VPL, se tu pegar a tua TIR em 20 e poucos anos, o negócio funciona e trazer o valor presente, daí tu tem um ganho bem grande. Né? Agora, ficar pensando em recuperar esse investimento a curto prazo vai miar a negociação. Exato. Entendeu? É mesmo você fazendo conta hoje, né? Quando você vai apresentar, às vezes, um projeto para um investidor, mostra lá para ele a conta, pô, os números são esses, o projeto é isso aqui de TIR. Mesmo você considerando uma taxa de desconto alta, né, do fluxo de caixa, né, que vai estar, querendo ou não, balizada por taxa básica de juros, ainda assim a conta é fantástica. Então, Não, assim, e tem poucos negócios no Brasil que dão essa rentabilidade, né? Como o Harry falou, pô, quando o cara vai comprar um apartamento para investimento, eu nunca ouvi nenhum investidor imobiliário falando assim, deixa eu calcular o payback do apartamento. Em 7 anos tu pagou teu apartamento em aluguel. Da onde? Entendeu? Tudo bem que o apartamento é um ativo que vai durar teoricamente infinito. Então, o que o cara está apostando no longo prazo é também na valorização do imóvel. Mas Gabriel, eu acho que isso não faz muito jus a uma usina solar. Isso, é um racional diferente, né? Diferente, porque se você pegar um apartamento de 50 anos, 40 anos, 30 anos de idade, ele também não vale muito. Isso, você Isso, tem que dar isso. muita Ele também não vale você muito, vai ou ter que seja, dar muita manutenção nele ao Você longo tem da que ter vida. vendido nesse pico de valorização imobiliária que talvez seja, sei lá, 7, 8 anos, que é o período que talvez você compra apartamento na planta, num bairro novo, o bairro se desenvolve, o ativo vale mais e você entrega. Perfeito. Se você está pensando com essa mentalidade, você está pensando em buscar a valorização do ativo. Esse cara não está tão preocupado com o aluguel. Se está alugado, bom, porque paga os condomínios e a coisa gira e dá uma Não, grana. mas o cara do Só que é imóvel, ele tá diferente. assim, Marcelo, ele falou assim, cara, eu prefiro pagar um financiamento do que pagar aluguel que é dinheiro jogado fora. E é a mesma coisa. O cara da indústria está pagando para o concessionário, está jogando dinheiro fora. Exato. Exato. Pelo menos ele está antes, depois pagando o investimento, pagando para um financiamento, alguma coisa. E essa similaridade está acontecendo no mercado financeiro, né? A galera está fazendo CRI para usina. CRI é coisa para financiar imóvel, porra. Exato. É porque é um Os caras já ativo estão imobiliário. enxergando Exato. isso. Entendeu? Exato. É um ativo imobiliário com menos vacância, com menos risco financeiro, menos risco de inadimplência, mais pulverizado, dependendo do modelo de negócio. E energia daí verde, né? Ainda tem energia. energia verde, que ninguém está falando, que Tem já a- é uma nova tendência. tem que energia o final verde, vai pedir, né? Tem a questão de possibilidade de certificação, né, Isso, para processos produtivos, etc., atendimento a normas ambientais, certificações ambientais, etc., fora todo o marketing institucional, né, que a empresa exato. consegue fazer. Se ela não tem capital para investir, ela pode locar
a energia de uma planta, ter um desconto e usar de todo o benefício institucional da energia verde, né? É isso aí. Outra... Pode falar, Gabriel. Aí só fazendo um gancho também, assim, um tipo de investidor, né, que a gente vê que consegue entender muito bem essa conta e a hora que compara as duas opções fala assim, pô, o solar é um negócio fantástico. É investidor justamente dos caras, por exemplo, que fazem build to suit, né? O cara vai lá, orça uma obra de galpão, de coisa para fazer locação para um único cliente, né? Projeta uma TIR lá um pouco acima da Selic e aí ele compara com aquele cara que está construindo a usina solar. Aí ele falou assim, pô, esse negócio aqui do solar é muito melhor do que o meu negócio de BTS. Vou começar a diversificar aqui, porque na usina solar, como você falou, o cara tem risco diluído, né? Dependendo do modelo. Então, pô, ele vai fazer locação para 100 caras, né? Não, e 200 caras. De vender do que aluguel. É, não tem vacância, porque se o cara sai desse imóvel e fica inadimplente, tem um risco, quebra, falência, etc., Exato. demora para pôr outra pessoa, ainda mais se é um imóvel grande, né? Exatamente. Um imóvel de grande valor de locação, né? Porque você está concentrado em um cara. E no solar é um modelo também que o cliente final que está locando, ele tem um incentivo para ficar adimplente o tempo inteiro, né? Porque se o cara ficou inadimplente, perde o desconto e volta a pagar mais caro. Saca ele da planta, ele paga mais caro. E aí você saca ele e coloca outro cara... O prejuízo é maior, né? É melhor ele pagar a energia e dever para outro. Exato. Porque o desconto na energia é maior do que os juros e multa do próprio aluguel que ele paga, dependendo. Perfeito. Então, tanto é que nos Estados Unidos, nessa parte de financiamento, né? Os bancos, até daí mais no varejo, eles querem isso, a gente está desenvolvendo junto à nossa plataforma, lá o Sunveg, os hardwares de monitoramento, de a gente poder fazer corte e religa, né? O cara não pagou, desliga. Acho que a SolarZ também tá nesse rolê, porque isso para o financiamento é muito interessante, né? O cara não pagou, tu corta. Daí o cara vai pensar, porra, vou ter que pagar o boleto do financiamento e a energia, né? E daí falando de taxa de juros, né, que a gente comentou aí, nós estamos agora em 13,75, né? Isso não subiu, isso. Acho que está em 13,75. Talvez no topo de uma curva de juros, mas isso não dá para saber, porque esse semestre na gasolina, a inflação é meio descontrolado, mas querendo ou não, nós estamos, se olhar a longo prazo, num pico. O negócio é para 25 anos. Pega a média da taxa de juros no Brasil em 20 anos. Nós vamos falar de 8, 9%, não de 14, 13, entendeu? Esses são picos, né? Então, querendo ou não, a gente está, por exemplo, comparando com taxa de atividade ou até taxa de desconto, que não é uma média do tempo que vai durar o negócio. E querendo ou não, o que prejudicou, a gente não pode dizer que não prejudicou tanto o varejo quanto o mini GD, foi esse calote das lojas americanas, né? Assim, acesso ao crédito ficou mais restritivo. Uma empresa de varejo tomar 50 bi de ré... E esses problemas de recuperação judicial de várias empresas do setor. Não, mas eu digo tudo junto. Tudo junto, foi no mesmo... Isso, foi um incêndio perfeito. Não é só, falaram que ia mudar, é o speech comercial. Cara, isso aí eu acho que é o menor detalhe. O negócio é que nós estamos numa combinação de uma antecipação de demanda no passado com uma crise de crédito geral, não do solar, e ainda um monte de player solar que botou o pé pelas mãos, entendeu? Então eu acho que indo em crise de juros, os bancos também, crise de crédito, né? Os bancos também não podem segurar muito a mão, eles têm que ganhar dinheiro. Então eu sondando no mercado, talvez uns 60 dias eles vão começar a soltar a mão de crédito de novo. Vai precisar voltar dinheiro para o mercado. Reamadurecendo, né? Vocês em mini GD eu já estou vendo que as cotações já estão voltando, né? Talvez o residencial seja o último, porque a princípio de simonidade... Acabou de fechar uma usina de 1,4. Entendeu? Então eu acho assim... Só não te contei a de 3,5 que eu fechei mais cedo hoje também. Hoje foi um dia bom. Voltou. Aí sim. Dando um tom de ânimo, né? Não conta para ele não, porque senão ele vai subir preço para mim. Porra, vocês são... 5 mega em um dia. Já pega a tabela hoje de preço. Já faz o head? Já faz o head tá lá. gravado. A tabela é a vigente, a vigente do dia de hoje, né? Não, a tabela é válida até a mudança de lista, né? Cada um com a sua categoria. Tudo certo, vamos lá. Mas eu dando um tom de ânimo aí, eu acho que não é. Às vezes o pessoal falando, o setor celular agora zoou, não sei, cara, é muita coisa combinada. E o solar, no meio disso tudo, pelo menos ele já provou a tese. Já provou que funciona. Então, cara, tirando que deu esse desaquecimento, isso mesmo cria uma demanda, porque adiantou uma demanda. Agora um monte de gente está vendo solar, a galera está voltando a pensar, porque o cara que pensava em fazer, realmente ele fez, entendeu? Então, se a gente estava na previsão de 6 GB para ano passado e fez 9, puxou 3 desse ano.
É isso que aconteceu. Então, Mas eu ainda acho que assim, teve muita gente, né, Harry, que vai começar a construir de parecer que fez na corrida aí até o final do ano. Esse de 3 mega é parecer já emitido, que é de investidor. Não, eu quis dar um Exatamente. geral, né? Usina GD a gente tem rally. Eu Não acho é que- exceção, porque tem os pareceres que tem que fazer esse ano. Mini, eu acho que vai continuar aquecido aí por mais 1, 2 anos tranquilamente. Eu, por conta- aí eu mas o que eu acho quis que dizer vai é que mais 1 ou 2 anos, porque a autoprodução, eu acho que nesse 1, 2 anos, ela também começa a crescer isso que é- e começa a disputar capilaridade de mercado, principalmente com a abertura do Mercado Livre. Isso eu que vejo era o daí último ponto que eu ia falar, essa porque daí a gente transição. junta tudo, Mercado Livre, geração junto à carga, autoprodução, e aí fica maravilhoso, né? Exato. Então, assim, uma outra avenida de crescimento aí da Mini GD, né, é a abertura de Mercado Livre, que abre uma possibilidade imensa de agora todo cliente migrar com uma potência menor para Mercado Livre, e faz muito sentido esse cara menor ser autoprodutor. Então, assim, ele Total. tem desconto em vários encargos. Ou abrir para mais investimento ainda no setor da iniciativa daí dos comercializadores, que já são os Isso. grandes investidores do segmento aí que a gente atende, né, Gabriel? Que a VEG atende também. Exato. Para que eles invistam nas usinas de autoprodução remota, Perfeito. para continuar É, vendendo energia, entregando energia para essa galera. A gente continua vendo esse movimento, né? Na verdade, nos últimos anos também acelerou bastante, várias comercializadoras investindo realmente em geração, né? Então, assim, em vez do cara ser um intermediador do dono da usina lá com o cliente final, né, do portfólio dele, ele começou a investir em geração própria para também ele vender a própria energia, verticalizar o negócio, né? Era justamente esse ponto que eu já ia comentar agora, mas já vamos seguir nessa linha. Beleza, temos o Mini GD aí até 2027, mas eu acho que é só um rabinho. Eu acho que o grosso mesmo Não, o Mini grosso é GD até 24, é agora esse ano e ano que vem. Isso, né? até final de E 24. depois disso, o que vocês vão fazer para atender esse nicho de clientes? Vocês já falaram, era essa o que eu queria debater, esse mercado livre, saideira do Mini GD, que esse realmente Demos spoiler é o antes próximo da- passo, né? Desculpa, Entendeu? cara. Não, mas eu acho que talvez falar um pouco, né, dessa mudança da regra de Mercado Livre que está baixando. Boa. E talvez arear um pouco usina compartilhada de Mercado Livre, que eu ouvi falar, e autoprodução também, né? Acho que esses pontos podem ser interessantes. Boa. Eu acho que, na verdade, todo integrador hoje que atua já com mini geração, ele tem que estar entendendo de autoprodução. Mesmo que iniciando aí a sua estrutura de... Ô Marcelo, só uma vírgula, já que eu falei errado no começo da autoprodução. Define para a galera essa diferença de autoprodução e autoconsumo remoto, a nomenclatura. Só no Mercado Livre se usa autoprodução? Isso, É autoprodução, a gente está falando de um consumidor livre, que ele está no Ele ACL, tem que estar no Mercado Livre para ser ele chamado tá no autoprodutor. ACL e autoprodutor, exato. É uma classificação de quem compra energia no Mercado Livre e também gera a própria energia. Isso, Então, é uma classificação dentro da Câmara de Isso em Comercialização de Energia GD, em Elétrica. Mini GD eles estão chamando de como? Não, aí você pode ter Aí, o mini autoprodutor. GD, a gente está falando do mercado cativo. Geração distribuída, a gente entra no mercado cativo. Isso. A gente vai ter a micro GD, projetos até 75, e a mini GD acima de 75, agora até Não, mas 3 o não mega, junta até 5 carga mega. tu chama de autoconsumo Autoprodução remoto? remota. Autoprodução remota. É Autoprodução autoconsumo remoto ou autoprodução Não, eu digo remota. que às vezes o pessoal confunde Ou falar autoprodução para Mercado Isso. Livre e... Ou é produção junto à carga, a gente está falando de GD, ou autoprodução, Ele que não é é junto o à cara carga, de só que no Mini Mercado GD Livre. não é um autoprodutor. Como? Desculpa. O cara de Mini GD não é um autoprodutor. Isso é Não. o cara de Mercado Livre. Esse é o cara que está Só no pra Mercado deixar Livre, assim, exatamente. assim. Isso é legal para a galera entender. É, a galera entender que é Mas diferente. o cara não é autoprodutor, se Não ele é. gera a própria energia, Ele não tem é que isso? estar no Mercado Livre. Não, esse é o E a- consumidor livre, isso. E aí lembrando, né, no Mercado Livre também a gente pode ter a autoprodução remota e compartilhada também, que é Isso, que é o que o Rara acabou de falar mesmo. isso, um Você racional tem o mesmo parecido. modelo dos dois mercados para atender o mesmo segmento ali dos dois mercados, só que com nomenclaturas, regras, disposições e formas de você modelar um negócio Exato. diferente e de compensar a energia. Modelagem acessar totalmente a diferente, concessionária. regulatório totalmente diferente, Até a né? emissão do parecer de acesso é diferente. Custo de Perfeito. obra na rede, a contrapartida da concessionária é menor para quem está no Mercado Livre. Então, Exato. as regras do jogo são diferentes. Mas é Por isso para que essa direção que vocês estão mirando, né? Atender esse pessoal, como é que é o movimento depois do Mini GD para manter esse know-how, esse restaurante italiano que tu tem, vai montar italiano ou vai botar um frutos do mar no meio? Como é que vai ser? Na verdade, a gente constrói usina, Rari. Isso. É isso que a gente tem que entender. Eu não sou um cliente, eu não sou um player de... Porque a gente fala, a gente atua com mini geração, parece, a Bona é mini geradora. Não, não é isso. A Bona é pesista de mini geração. Não, não é isso. Eu sou construtor de usina. É igual o cara da construção civil. Eu construo casa, eu construo condomínio vertical, eu construo condomínio horizontal, eu sou loteador. Eu sou EPCista
de usina de 300 kW mais, ponto. Se o Mercado Livre vir para isso se é mini geração, ou se é autoprodução, se é remota, se é compartilhada, etc. e tal, isso não me importa tanto, porque daí eu entendo que isso é regulatório só. E regulatório tem que estar preparado para atender todas as vertentes, né? Regulatórias e dispositivos jurídicos que a lei permite que a gente insira a carga de geração com o cliente final. Né? Mas eu acho que é muito relevante, né? Porque assim, tanto agora com a mudança de regulatório de GD, quanto também com essa abertura do Mercado Livre, as modelagens precisam ser muito bem feitas. E aí o que a gente vê também né? bastante no mercado é a turma fazendo conta errada e fazendo modelagem, enquadramento errado. E aí lá na frente o cara promete uma coisa, a hora que conecta e o cliente começa a receber a conta, dá outro resultado. Então assim, mais... O que você faz, Gabriel, quanto a isso? Por exemplo, você chegou vamos pegar um hipotético aqui, só para a gente ilustrar até para a galera que está assistindo aí com a gente. Vamos lá, eu sou um cliente, sou dono desse espaço aqui que está tendo no SolarZ Summit. Sou dono aqui do Expo Minas, gasto, sei lá, 300 mil kWh mês, tenho uma conta de autoprodução, tenho a minha comercializadora de energia aqui que faz a gestão para mim do PLD, etc. e tal, do ambiente de contratação livre. E eu quero fazer uma usina aí com a SolarVolt. Perfeito. O que você faz? Para chegar nesse ponto, né? Porque como que você começa a modelar um negócio para o cliente? Isso. Então, hoje você tem que primeiro entender como é que está o cliente do ponto de vista regulatório, né? Então, assim, contratual, né? Contratual. Então, se ele é um cara que hoje ainda é cativo e tem pretensão de ir para o Mercado Livre... Não, vamos pensar que eu sou livre. Que ele eu já sou livre, já tenho a minha comercializadora, Perfeito. Eu já compro energia, já está tudo certinho aí, aqui. Eu quero virar autoprodutor. Bom, perfeito. Quero pôr, sei lá, 1 mega aqui, quero usar minha demanda, vamos ver se você pode usar um mega, né? Então, assim, você tem que pedir os contratos desse cliente com a comercializadora, né, e com quem ele está comprando energia, para entender, por exemplo, se o contrato tem flexibilidade agora de você fazer uma geração adicional e aí reduzir no mínimo dele, que é o take do contrato. O flat, né? do contrato. Você fala isso porque senão eu posso gerar muita energia e ele tem que comprar energia ainda assim e vender mais barato, né? Ele tem um mínimo do contrato que ele tem que pagar, né? Então, assim, se ele não tiver essa flexibilidade dentro do contrato, eu instalar solar para ele agora não faz sentido nenhum, porque ele vai gerar, mas vai continuar pagando o mínimo do contrato dele no Mercado Livre. Então, ele investiu na usina para não ter retorno, né? Então, assim, eu vou ter que programar com esse cara, já que ele tomou a decisão, olha, eu quero ser um autoprodutor, a conta está aqui, faz sentido. Está vendo aqui agora como autoprodução, além dele estar no Mercado Livre, que ele já tem alguma economia em relação ao cativo, como autoprodutor, ele ainda tem outros descontos de encargos do setor elétrico. Boa. Então, vou mostrar para ele a conta, vou mostrar a viabilidade de fazer isso e essa economia adicional para ele, que inclusive banca o próprio financiamento do sistema de geração dele, né? Então, eu vou programar com ele o momento ideal dele entrar com a geração. Às vezes ele tem que fazer uma mudança de contrato com a comercializadora, aí tem um período que ele tem que respeitar do contrato para fazer essa alteração, né? Exato. Então, ele pode, por exemplo, fazer em 2 fases, né? Ele pode entrar com um pouco de geração agora, que é a flexibilidade do contrato, e lá na frente, em vez dele renovar, ele vai falar assim, ó, eu quero ser 100% autoprodução. Se aqui, por exemplo, o telhado permitir que ele gere toda a energia que ele precisa. Né? Então, a gente precisa modelar isso e ver também... às vezes, legal isso que você falou, às vezes faz muito mais sentido o cara aqui, por exemplo, ter um sistema com geração parcial, com um grid zero, que vai dar um retorno para ele muito melhor, né? E às vezes ele tem limitação de investimento também. Às vezes mesmo que grid zero, se ele fizer injeção de carga na rede, a concessionária pode cobrar um custo de rede altíssimo. O pessoal de autoprodução, o pessoal que trabalha com autoprodução às vezes me xinga, né? Não, mas eu tô vendo só Marcelo, você bota case de zero grid, cara. Tem que virar autoprodutor. Fala, mas você sabe se tem custo na rede do cara? Isso, exato. Porque a concessionária sempre vai considerar assim, cara, se ele não consumir nada dessa energia, injetar tudo na rede. É isso. É sempre o pior simultaneidade caso. zero. Né? Ou seja, vai injetar tudo na rede. Claro. O que vai acontecer com a rede? Então, não é tão simples assim, né? Não é porque ele tem demanda contratada que é certeza que ele pode injetar essa carga.
Perfeito. Não, com esse know-how aí do Gabriel e dessa venda técnica aí, muito provavelmente essa transição de mini GD para Mercado Livre, o integrador solar vai ser quase que também um gestor de Mercado Livre, porque ele vai ter que explicar para o cara como é que faz. Como e a barreira de mercado é mais alta, né? Isso é legal para quem quer uma atuar. Entrada com geração. Quem quer atuar com grandes projetos e sente essa instabilidade de concorrência no mercado, atuar com autoprodução é um mar azul. Porque é muito pouca gente que consegue chegar nesse nível de conversa que a gente está tendo aqui, dessa explicação que o Gabriel fez. Tenho certeza que muita gente não entendeu nada do que o Gabriel falou. Mas para ver que não é tão simples, na verdade. Vai estudar então, né? Porque tem que aprender sobre isso, né? O que eu ia falar é assim, o consultor comercial agora passa a virar quase que um consultor regulatório. Porque assim, com a abertura do mercado, aí vamos pegar um outro cenário, né? O cara que antes era cativo lá, estava na cabeça assim, quero fazer solar. Beleza. Agora mudou a regra. Vale a pena eu fazer o quê? GD no modelo novo ou vale a pena eu ser autoprodutor no Mercado Livre? Cara, não sei. Vamos modelar o seu cenário, fazer conta e ver qual cenário faz mais sentido para você. Ou seja, onde você vai ter o melhor retorno. E vocês fazem o contato junto com a comercializadora do cliente? Sim, claro. Eu acho que tem que ser o contrato dele, né? Tem que existir uma parceria com a comercializadora, né? Isso porque a gente entrou no tema de autoprodução, que eu acho que é um tema bem abrangente até, porque o setor solar, às vezes eles enxergam, o integrador solar ele enxerga o Mercado Livre como concorrente da geração solar. E não tem nada a ver, porque o cara que contrata no Mercado Livre, a energia tem que vir gerada de alguma fonte. Perfeito. Nós estamos falando de fonte de geração e de modelo de contrato. São coisas que atuam conjuntas, não atuam separados ou em concorrência, né? Então, acho que pode explicar aí, Gabriel. E às vezes até o próprio cliente levantou a mão e falou assim, cara, eu tenho, por exemplo, uma demanda aqui do meu board de trazer ações de ESG agora para a empresa. Boa. Preciso investir em energia renovável. Estou em Mercado Livre. Aí ele vai levantar a mão. Isso, ele vai levantar a mão lá e falar assim: quero gerar minha própria energia. Como eu vou gerar? Você que tem que me falar. Aí a própria comercializadora pode falar com ele: cara, agora eu estou verticalizado também, eu faço um investimento para você na planta e faço também um PPA de longo prazo com a usina aí no seu telhado, no seu terreno, no que for. Então, a própria comercializadora pode ser um investidor dele. Muito e bom. aí, a gente aqui... E um parceiro técnico também que vai auxiliar, porque depois de o ativo construído, que é o nosso foco, é o EPC, a construção do ativo. Exato. E alguém tem que gerenciar. Alguém tem que continuar gerenciando a conta desse cliente. Não é porque ele tem um ativo de energia que ele vai esconder da comercializadora, pôr embaixo do braço, a comercializadora não vai saber e vai ver que ele está consumindo menos. Pelo contrário, ela tem que estar alinhada com o que está acontecendo nas cargas do cliente para que ela possa assessorar o cliente corretamente. Né? Exato. Então, no Mercado Livre não tem dessa, né? O cara não pode fazer, resolvi colocar uma geração aqui. O jogo é um pouquinho diferente, mais complexo, né? Então, assim, muitas vezes o cliente tem uma comercializadora que é a responsável pela venda de energia e uma gestora também de Mercado Livre que vai ficar ali fazendo, né, o reporte todo mês para CCE e controlando a fatura dele. Aí vai mudar o racional com esse gestor, né? E muitas vezes esses caras também vão ser os caras que vão validar para ele a solução que as empresas estão colocando. Então, cara, a conta que eles estão te apresentando aí tá certa, faz sentido, tá ok. E esse cara realmente tem que ser um parceiro mesmo da empresa que está vendendo o sistema. As gestoras e comercializadoras não concorrem com a gente, pelo contrário, elas precisam dos EPCistas, dos integradores, para que elas consigam colocar esses PPAs em pé, ou até mesmo os ativos, porque ela sabe que não adianta ela matar o desejo do cliente dela de pôr o ativo de geração própria. Isso é impossível ela evitar. Exato. Ela nem quer tentar evitar, na verdade ela quer ganhar junto com o integrador nesse processo e quer o apoio do integrador para a construção do ativo. Né? Perfeito. Mas voltando um pouco aqui para mini GD, né, que a gente conversou agora, eu queria botar um outro tópico em questão, que é o grid zero. Né? Por exemplo, assim, o grid zero, antes dessa mudança de regra, não fazia sentido em geração distribuída, concordo? Rede de graça era um negócio para Mercado Livre. Grid zero, Mercado Livre, porque tem todos os atrativos. Mas agora, realmente, o grid zero faz sentido para geração distribuída, porque se cobra pela rede. Né? Então, talvez esse nicho de grid zero, que é não botar nada para a rede, só ficar abaixo da demanda mínima, esse aí não muda nada, não tem nenhuma regra que mexa no grid zero. Só agora o GD, que o fio vai começar a ser cobrado, ele vai para o grid zero, mas o grid zero mesmo
não tem nenhuma regulamentação que muda nada, né? E ainda, o CAPEX baixou, né? Então, assim, querendo ou não, tem um mercado de grid zero em GD para ser explorado realmente agora, que eu realmente não entendi. Às vezes a galera de varejo dizendo que tem um inversor de 30K grid zero. Eu falava, pô, mas a rede é de graça. Né? Mas agora que a rede tem um custo, né? justifica. Claro. Então o grid zero, eu acho que é isso, né? Antes era mais para o Mercado Livre, agora também está em GD. É que quando você começa a cobrar por algo, sempre nasce oportunidade. Oportunidade de não pagar aquilo. Né? E o grid zero e até mesmo o sistema híbrido, as baterias, são justamente para minimizar ou suavizar os custos de rede, ou custo de demanda, ou custo de injeção. Exato. Então, esse mercado de baterias e o mercado off-grid, ele é um mercado que ele tende a crescer cada vez mais. Sem sombra de dúvida. Ainda mais o mercado agro off-grid. Não, mas o grid zero eu nem quis dizer o grid com a bateria. Eu quis dizer só fazer no mínimo. O grid zero, só embaixo da demanda do cara, mas claro que daí na segundo movimento... Isso, mas é que eu tô dizendo seria que que eu ia assim... fazer para fechar, que tu sempre antecipa a a cadeia, bateria, né? Mas é justamente Claro, essa é a próxima... Esse é o próximo mercado que a gente já está vivendo agora. Agora está na mão dos early adopters. Que é os caras que, quero ter a bateriazinha aqui, porque eu fui na casa de um amigo meu lá na Califórnia, e ele tem um Tesla, e ele para o carro dele lá, e aí ele tem o Powerwall, e aí tem o carregador, e a casa é inteligente, não sei o que e tal. E ele quer viver esse mundo, ele quer trazer isso aqui para a realidade dele, tá tudo bem. E esses caras, eles vão ajudando a baixar o custo de tecnologia, porque eles pagam mais caro, eles pagam um prêmio maior, para que daí você consiga cascatear, diluir esse custo de investimento primário para poder fazer com que a massa tenha acesso. E aí a gente entra numa curva mais saudável de venda. Então, acho que é o que você até fala muito nas suas palestras, né, Harry? Que a parte do banco de baterias, né? E eu acho que isso vem junto com o sistema off-grid e vem junto com essa questão de inserção de custo aí do fio B e aí futuramente fio A e etc. Né? Então, puxa, tu quer complementar alguma coisa? Eu acho que só complementando o grid zero, né? Como eu falei, assim, em muitos casos, no próprio Mercado Livre, faz mais sentido. Rolando o grid zero, isso, né? faz muito mais sentido. Principalmente o cara mesmo fazer grid zero. Acima de um cara com uma puta demanda, o grid zero para ele é negócio. Exato. Até para estabilizar a energia no local. Daqui a pouco, como o Marcelo falou, assim, além do grid zero, pode fazer sentido para o cara reduzir demanda com banco de bateria também, né? Dependendo de como é que vai ser a evolução ali da revisão tarifária da distribuidora, né? No Mercado Livre não tem, que eu ia puxar aí num último assunto que eu acho que a gente está fechando, que é o baterias, né? Eu queria explanar um pouco para o pessoal e ouvir de vocês, que é isso, né? Agora que começa a cobrar o fio, começa a vir a bateria. E essa curva de adesão vai ser o fio 15, 15, 15, a bateria caindo pelos carros elétricos, ela vai se cruzar em algum momento ali na frente. E o que a gente está observando, e o pessoal pode ver, mas só para condensar essa informação, a bateria tu vê, e a WEG também está fazendo isso, ela começa no residencial. Porque não tem o princípio de simultaneidade. Então, os inversores híbridos que a gente está vendendo, e a bateria, e daí o próprio residencial que também tem essa, o cara paga mais e você também tem um backup se cair, é onde começa a bateria e é onde ainda está lá fora. Por isso que eu digo, às vezes o cara assim, não, no comercial aqueles 20%, não, cara, tá rolando. Mas o boom da Europa e o boom dos lugares da bateria é no residencial. Então a gente já tem que ler lá fora e saber, cara, a bateria vai vir aqui no Brasil primeiro no residencial. O custo de energia mais elevado, o fio B mais elevado. E a simultaneidade, né? Então a gente já está se preparando, vamos dizer, para essa onda, mas na outra ponta, pela Tesla e todos esses carros elétricos, puxa a bateria, o preço da bateria está subindo bastante. Então talvez isso está distanciando um pouco essa entrada. Na verdade, assim, lítio teve um pico de preço, né? Agora está caindo de preço de novo, mas com certeza vai aumentar muita demanda, mas tem muita exploração, muita coisa, né? Não era uma reserva. A indústria de bateria tem que se adaptar, né? Tem que ampliar, né? Eles estão buscando o tempo inteiro química nova de bateria para poder reduzir custos, mas eu acho que isso é um problema tecnológico que, assim, vai ser resolvido porque tem bilhões e bilhões em P&D de sistema de armazenamento. Isso sem dúvida. Né? A bateria é a mesma coisa que o solar da curva que a gente está vendo. Ela vai ter o rally. A gente só não sabe exatamente quando, mas vai começar no residencial, daí abaixo no micro, né? Vamos dizer que a gente estava falando de mini, mas o que eu queria também chamar a atenção para o pessoal, que é o que aconteceu na Alemanha, que pode acontecer em Minas Gerais, para o pessoal abrir o olho até nesse lance de entender de bateria, é o seguinte, existe outra opção ainda de ter que usar bateria. Por exemplo, em Minas, né?
temos um monte de geração distribuída em usina, bastante geração, bastante GD junto à carga. E o que acontece? Vai ter um momento, em Minas vai ser o primeiro estado que vai acontecer isso, porque ele tem que, uma geração ele vai ter que botar em outro lugar. Então vai ter um momento que a geração não vai ter o consumo suficiente, por exemplo, ao meio-dia. De carga. Chegou ao meio-dia, o cara está começando a história... Que é energia negativa. Isso, aí a CEMIG vai falar assim, cara, ô NS, ô ANEEL, o que eu vou fazer aqui? Tu vai me dar recurso para botar uma bateria ou eu não vou aceitar nesse horário do tempo? E o mais provável é isso, eu não vou aceitar das 11 a 1 hora. Eu não sei das regras, eu tô tendo brainstorm que talvez... Do que é nem fecha a conta, né? às vezes vai ser assim, ou tu joga a tua energia fora ou tu bota uma bateria, porque a rede não vai absorver o neto meter. Não, é porque o que o Marcelo falou, né, que já aconteceu em alguns momentos na Europa, né, hoje em dia com a crise de energia não acontece mais, mas era que você tinha tanta geração renovável que em algum momento os caras tinham que exportar energia e às vezes até a custo pagar negativo. Pagar para a França absorver, né? Isso, exato. Mas eu acho que assim, no Brasil a gente ainda está longe desse cenário pelo nível de penetração. Não, mas o que eu quis dizer é que pode ser que isso seja mais rápido do que o custo do fio cruzar com a bateria. Mas é que eu acho que daí nesse ponto, como o Gabriel falou, eu concordo. Acho que a penetração da GD ela tem que passar dos 20%. Tem que dobrar o que tem hoje, né? E aí a penetração para ela dobrar é muito mais do que dobrar só a potência, né? Porque 20% você tem o resto da matriz também compondo essa pizza, né? Exato. Para que você consiga ter a GD como causa, porque a gente está falando de 10% de solar, mas vou falar de 20% de GD, né? Gerando energia para poder ter esse problema originado pela GD. Né? Isso nos próximos 10 anos eu não vejo acontecendo, né? Eu acho muito mais provável assim, que você tenha uma adoção maior de bateria. Focos, em alguns pontos focais ali. Não, só quis abrir o olho pro pessoal que ali talvez seja a bateria em mini GD. Entendeu? Antes vai vir no residencial. Não tenho dúvida. Mas ali talvez vai ter um momento desse ponto. Só que eu acho talvez muito o mais custo provável. De seja mais alto. Não, tem o horário de ponta também. Isso, então. Eu acho aí muito mais provável que entre bateria para poder reduzir energia de horário de ponta, substituindo o gerador, que é uma dor de cabeça gigante para quem tem, porque o cara precisa dar manutenção, ligar com frequência, o negócio energia suja. Fede pra caramba quando ele liga lá, incomoda todo mundo, barulho. Ruído, vibração. Vibração, então assim, é dor de cabeça. Então eu acho muito mais provável que você tenha uma adoção, né, na mini GD aí na ponta, de storage para poder tirar gerador da ponta e colocar bateria do que esse problema agora. Na verdade, ainda mais com essa onda ESG, né? Bater diesel, CH4, Exato. A energia solar é de maior facilidade de aplicação. E no residencial, minha visão particular é que assim, não é o fio B que vai ser o driver principal de você ter bateria. É óbvio que pesa alguma coisa para o cliente, mas eu acho que é muito mais uma tendência, como a gente vê no resto do mundo, de o cara ter na mão mais informações. Então, às vezes, o cliente agora ele quer enxergar assim, o consumo dele em tempo real. Ele quer ver o quanto que ele está gerando de energia. Ele quer olhar quanto que o carro elétrico dele está carregando ali no momento. Ele quer saber quanto que tem de energia na bateria dele. É aquela tendência de digitalização da energia. Então ele vai ter mais informação. E gerar a própria energia, ser independente, né? Se isolar, o cara com o carro elétrico vai botar V2, volta para a bateria, vai ser tudo uma... E tem um modelo muito legal, né? Que eu vi lá fora na Alemanha em 2018, e que a gente depende de regulatório aqui no Brasil, que está acontecendo na Alemanha, nos Estados Unidos, que é o VPP, né? O Virtual Power Plant. Que o cara que tiver a bateria em casa, eu acho que esse que é o driver grande também de crescimento lá fora, a concessionária lá paga um premium para a energia injetada na rede no curto prazo. Eles equalizam o grid, né? Isso. Então, através de software, o cara vai lá, aciona 1000 casas, né, numa determinada região em paralelo que está precisando de energia adicional ali no curto prazo para resolver um problema para a rede, né? Aí pode ser para corrigir frequência, pode ser para corrigir tensão e etc. Presta serviço auxiliar para a rede, tem um prêmio para isso e o dono da bateria assina um contratinho lá com a empresa para poder autorizar a injeção, né, de até X% da carga da bateria dele, né? Ou seja, o cara não vai zerar a bateria dele para ele também não ficar sem energia, sem nenhum backup. Mas ele começa a fazer que aquela bateria também vire um ativo para ele, né? Ou seja,
ele acelera o payback daquela bateria que ele colocou ali. Então, além dele ter Na uma Califórnia bateria... fizeram isso também, né? Incentivaram a adoção de bateria, né? Isso. Para poder fazer a injeção de carga nos horários de ponta. Né? Exato. Então, além dele ter um ativo ali que vai dar confiabilidade para ele, pô, Estados Unidos, na Flórida lá, tem desastre natural pra caramba, né? Tem furacão. Aí o cara tem que ter um sistema desse porque pode ficar 3, 5 dias sem energia. Então, é necessário. Né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente é abençoado que não tem problema, né, de queda de algo rede. desse. Então, de 2000 para frente melhorou um pouco, né, depois dos apagões. Mas ele vai ter um ativo ali que gera receita, né? Então legal esse ponto de bateria. Eu acho que fizemos um geral de mini GD, bateria um pouco de Mercado Livre. Então finalizamos o nosso primeiro minicast. Eu gostei do nome porque o foco da VEG é mini GD e vocês também estão mini GD. Muito bom. E o Marcelo vai me acompanhar, que ele é palestrante na SolarZ mesmo, e o Gabriel vai cuidar de Minas Gerais aí para nós na Mini GD. Aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Prazer, Obrigado. Valeu. Tamo junto, valeu. Valeu. Muito bom. Ficou bom, hein? Ficou massa.